Olá, minha gente. A gente dá sequência aqui aos nossos trabalhos pedagógicos e dessa feita a gente vai trabalhar o capítulo 17. E no capítulo 17 ele traz exatamente os impérios e sociedades coloniais. O império é exatamente a ação de uma metrópole portuguesa, espanhola, inglesa, francesa, mas no nosso caso aqui, do capítulo 17, ele traz à tona o capítulo, ou melhor, os impérios espanhóis e português, que são chamados no geral de América Latina. Então veja bem, a América Latina ela foi dominada, ela foi explorada por Portugal e Espanha. O Brasil, o único país explorado por Portugal, enquanto que à esquerda da linha de Tordesilha, esse conjunto de países, certo, foi explorado pela Espanha. Só para lembrar, só para aguçar sua mente, eu tenho do Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Venezuela, Bolívia, Equador, subindo, todos aqueles países da América Central, México, esses países, eles foram explorados pela Espanha. No século XV e XVI, esses dois países eram os ícones, eram os países mais ricos. Sugaram da América tudo o que puderam, mas não souberam administrar essas riquezas. Pensando bem, quando eu falo assim de hispano-americana, o Império Hispano-Americano. O Império Hispano-Americano, ele envolveu toda a parte da América que foi explorada pela Espanha. E a Espanha buscava um único produto para produzir no Estado Nacional uma riqueza preponderante, que no caso era o ouro. Então, enquanto na América Espanhola a atividade preponderante foi a mineração, do lado de Portugal, à direita da linha de Tordesilhas, a atividade preponderante foi a agricultura. A gente pode até fazer um paralelo, né? A oeste, o ouro, a leste, a cana-de-açúcar, a princípio. Só que no oeste prevaleceu o ouro por muito tempo. A gente teve civilizações devastadas como incas, maias, astecas, tudo nesse período, século XV e XVI. Eu estava vendo aqui no nosso livro, na página 230, e a gente percebe que ele traz assim, um enunciado, ele traz assim, uma ideia para que a gente guarde a informação de que o ouro foi o produto número 1. A mão de obra escrava utilizada na mineração foi a indígena. Os jesuítas espanhóis que foram para o lado da esquerda da linha de Tordesilhas, eles iam catequizar os índios. Eu falo catequizar, mas no fundo eu queria dizer domesticar. Por quê? Porque as missões jesuíticas, tanto portuguesas como espanholas, elas vinham transformar os índios em um ser civilizado. Ia tirar o aspecto selvagem do índio, transformá-lo em um ser civilizado. E isso no português, numa linguagem bem clara, é domesticar. É como se você pegasse um animal selvagem, né, bravo, e de repente fosse-o transformando em um animal calmo, tranquilo, aceitando a convivência com a sociedade civil, com a sociedade comum, com a civilização, né? Então, eu quero que você tenha essa ideia de que, a priori, a Espanha explorou como atividade econômica a mineração como produto ouro. Mão de obra escrava indígena, forçados a trabalhar na mineração, certo? Produto explorado, ouro e prata. Você percebe que a Espanha ela dividiu a América do Sul, parte oeste, em vice-reinos. Vice-reino do México, vice-reino da Colômbia, vice-reino do Prata, pegando ali Uruguai, Argentina e Paraguai, e passou a explorar essa região, mandando para cá, para o Brasil, governantes portugueses, governantes espanhóis. Então ela fez o seguinte, ela dividiu a América do Sul, parte oeste, certo? Em regiões. Mandou para cá espanhóis,
que passaram a conviver com a população nativa, com a população indígena. Daí formaram-se 5 grupos sociais. Nós temos os chapetones, nós temos os crioulos, nós temos os mestiços, nós temos os indígenas e nós temos alguns escravos negros, porque o índio também era escravo. O índio era tratado como escravo. Então, quem são os chapetones? Chapetones é a elite metropolitana, é o pessoal que veio da metrópole espanhola morar na colônia, morar aqui na América do Sul, para explorar tudo que a colônia pudesse produzir para mandar para a metrópole, no caso o ouro e a prata. Então, chapetone é a elite metropolitana, são os governantes que vieram da Europa para a América morar e explorar a América. Os crioulos são filhos de espanhóis nascidos na América. Esses crioulos podiam ser de pai espanhol, de mãe espanhola, ou podia ser de pai espanhol e mãe indígena, mãe negra, os crioulos, mas geralmente eles eram filhos de espanhóis. Os mestiços, já são aqueles que nasciam de relações interetnias, índios, negros, filhos de espanhóis, certo? Eram chamados mestiços. E os indígenas, que eram os nativos. Esqueci, tinha alguns escravos negros, mas a mão de obra não prevalecia a negra, mas sim a indígena na mineração. O que eles fizeram? Eles mandaram o governante para cá, como se fosse assim um vice-rei, uma pessoa nomeada pelo governo espanhol. Então passaram a explorar a colônia espanhola. Criaram a encomienda. Encomienda era uma espécie de formação cristã. Eles davam a aula de religião cristã para os índios. Em troca, os índios pagavam com o seu trabalho. Olha aí o desrespeito à cultura indígena. Eles impuseram a religião cristã para o índio e, para completar, ainda puseram o índio para trabalhar para a coroa espanhola, produzindo ouro, produzindo prata. Depois tinha a mita. A mita era uma espécie de trabalho obrigatório dos índios. Ou trabalhavam. Lembre-se que tinha a questão das missões, as missões jesuíticas. O índio que não estava numa missão jesuítica e estivesse fora da missão jesuítica, ele estava sujeito a ser aprisionado, escravizado pelos bandeirantes e levados para ser vendidos como escravo em outros centros urbanos. O que a Espanha fez? Mandou para cá um governante e ele iria governar a chamada Casa de Contratação, ou Casa de Contratação. Ele era encarregado de explorar todas as atividades da colônia e enviá-las para a metrópole. Então vimos a sociedade, os 2 órgãos foram criados, a Encomienda e o Conselho das Índias, só que o Conselho das Índias ficava na Espanha, e de lá ele administrava todas as riquezas aqui da colônia para serem enviadas para Madrid, na Espanha. Então nós temos a Companhia das Índias, temos a Casa de Contratação, temos os vice-reinos. Esses vice-reinos tinham um governante chamado de alcaide. O alcaide era o governador, certo? E cada setor agrário, cada propriedade, tinha lá o seu capitão donatário, parecido com Portugal, todos eles nomeados pelo governo espanhol. Okay? Então, na verdade, essa primeira parte do capítulo 17, ele fala sobre a exploração espanhola na América, o Império dos Metais, a Espanha que veio para a América, especificamente, buscar explorar ouro e prata. Às vezes, e por que a Espanha é tão rica hoje? Porque ela não soube administrar essa riqueza, que foi tirada da América Espanhola, dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, e levada para Madrid, e lá os gastos excessivos. Então, o que eu quero que você entenda é que a Espanha teve um processo de exploração dessas colônias diferenciado da de Portugal. A produção na mineração, o governo diferente. Então, a Espanha tinha um rígido controle sobre as colônias espanholas aqui na América. Isso é só a primeira parte do capítulo 17.
a gente vai dividi-lo em duas aulas, essa agora, dia 24, e a próxima, dia 31. Né? Ou seja, essa primeira parte eu quero que você dê uma olhadinha na exploração da Espanha sobre a América, tendo como concorrente que a Inglaterra, a França, mas ela se estabeleceu na parte oeste da América do Sul, enquanto que lá no norte da América nós temos a Inglaterra e a França, e à direita da linha de Tordesilhas nós temos Portugal. Eu estou disponibilizando para você algumas questões, quero que você faça, quero que você dê uma nessa primeira parte do capítulo 17, primeira parte, só da Espanha. Quando for segunda-feira a gente faz uma validação, faz uma discussão, faz uma ampliação sobre a Espanha na América, o Império Espanhol na América, nas colônias da América, ok? Então, segunda-feira a gente dissipa qualquer ideia, qualquer dúvida do capítulo 17, ok? Um abraço, boa semana para vocês.